Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, bom dia. Eu sou Reinaldo Bessa e tenho o prazer de contar para vocês que estou estreando hoje, sábado 10 de junho, aqui na Jovem Pan News, o Grandes por Bessa, o meu programa semanal aqui na Jovem Pan News, em que a gente vai conversar com muita gente, com personalidades, vamos trazer muitas novidades do que está acontecendo em Curitiba, no Paraná, no Brasil e até no mundo, né? Tudo temperado com boas entrevistas, boas conversas e também com algumas notícias, né? A agenda cultural, social, empresarial da cidade, tudo aquilo que você quer saber, que aconteceu de legal na cidade ou que ainda vai acontecer na próxima semana. Então eu convido vocês para estarem comigo todo sábado, das 11 ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News, no Grandes por Bessa, que é a plataforma aqui do Grupo RIC, a nova plataforma da qual estou à frente e em que a gente vai dar muita notícia, não só aqui pela Jovem Pan News não, mas também no portal RIC+, né, dentro da plataforma Grandes por Bessa, também na RIC TV, enfim, na revista Top View e em todos os canais, né? Afinal, o Grupo RIC é o maior canal, o maior grupo multimídia do Paraná e eu tenho o prazer de estar aqui hoje estreando, né, oficialmente aqui na Jovem Pan News. Já tenho a minha coluna diária aqui, né, o Grandes por Bessa, que você ouve todo dia ao longo da programação e agora todo sábado o nosso encontro. E hoje a gente começa falando de um tema que é caro para todo mundo. Não tem ser humano que não tenha interesse nesse tema que a gente vai falar hoje aqui, que é felicidade, né? Afinal, a gente vive para quê? A gente vive para ser feliz. E hoje eu vou conversar com o Gustavo Arnes. O Gustavo Arnes é um curitibano que promove já há alguns anos aqui em Curitiba o Congresso Internacional de Felicidade. Exatamente, muita gente, vem gente do Brasil inteiro e ele traz muitos convidados, palestrantes nacionais, internacionais e a próxima edição do Congresso, que será em novembro, que vai acontecer lá no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, vai trazer também muita gente, né, palestrantes nacionais e internacionais que vão falar sobre o conceito de felicidade da forma mais ampla possível. E daqui a pouquinho o Gustavo vai então conversar comigo aqui no Grandes por Bessa, nessa nossa estreia aqui na Jovem Pan News. Bom, você sabia que Curitiba está recebendo neste final de semana, olha só, muita gente gosta de gato, né? Cachorro, gato, né? Que são os pets mais comuns nos lares brasileiros, né? Eu, por exemplo, eu tenho um cachorro, né? O Fidel, que é o meu bulldog francês. Mas muita gente é fã de gato, adora gato. E Curitiba está recebendo nesse final de semana um evento para os amantes de gatos. Composto por palestras sobre saúde animal e guarda responsável, o evento é promovido pelo Clube do Gato do Paraná e vai ter, olha só, um concurso de beleza de gatos que contará com a participação de juízes convidados do Brasil, da França e do Uruguai, que vão eleger os melhores exemplares e o gato campeão. Os visitantes também vão poder apreciar a beleza e a característica de gatos de 14 raças diferentes, entre elas a Sagrado da Birmania, que essa raça está em Curitiba, na verdade, pela primeira vez. O evento tem entrada gratuita, mas os visitantes que forem lá na Sociedade Morgenal, hoje e amanhã, domingo, né, devem levar uma lata de leite em pó que será doada depois. Todas as latas arrecadadas serão encaminhadas para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. O evento então acontece na Sociedade Morgenal a partir da 13h, portanto daqui a pouco, e vai até às 6h30, hoje e amanhã, domingo. Ok? Bom, a gente vai chamar aqui um rápido intervalo então e já voltamos com o Gustavo Arnes. O Gustavo, que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, também é presidente da Escola Brasileira de Ciências Holísticas, e a gente vai saber tudo e mais um pouco sobre esse congresso que vai movimentar mais uma vez Curitiba no segundo semestre. Você está ouvindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Muito bem, estamos de volta com o Grandes por Bessa, a primeira edição aqui na Jovem Pan. E agora eu tenho... Eu poderia começar essa entrevista, o nosso primeiro entrevistado aqui, dizendo que eu tenho a honra, eu tenho o prazer de recebê-lo, mas eu não vou usar essas duas palavras não. Eu vou dizer que eu tenho a felicidade de receber como meu primeiro convidado aqui no Grandes por Bessa da Jovem Pan, o Gustavo Arnes. Por que eu estou falando isso? Porque o Gustavo Arnes, para quem eventualmente não sabe, ele é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, um evento que já é conhecido de muitos curitibanos e paranaenses e brasileiros, que acontece anualmente em Curitiba e que está de volta agora em 2023. Parou um pouquinho na época da pandemia e aí já teve uma ou duas edições presenciais, ele já vai falar aqui. E a gente vai então tentar, a gente vai falar, claro, do Congresso, que está de volta, vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro, lá no Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui. E também vamos falar, né, tentar entender um pouco aí como é que é essa busca incessante pela felicidade. Tudo bem, Gustavo? Bessa, salve, tudo bem? Agradeço o convite, todos os ouvintes aí, vamos junto. Legal, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Bom, vamos começar falando do Congresso, né, que está de volta. A última edição foi em 2022? A última, 2022, sempre em novembro, tivemos um evento incrível, na semana pós-eleição. Então a gente pegou aquele período assim turbulento e colocamos a turma no trilho de novo, né? Foi um congresso bastante harmônico, bastante emocionante depois de alguns anos, né? Sem o evento presencial. Então foi o primeiro, o do ano passado foi o primeiro pós-pandemia? Pós-pandemia, exatamente. O último havia sido quando? 2019. 19. Aí teve edições online com a pandemia? Não tivemos edições do Congresso de Felicidade online, porque ele é um evento realmente experiencial. Você precisa estar lá para sentir o que ele é. Mas o tema nunca foi tão importante, né? Então, durante a pandemia, a gente produziu muito conteúdo, fizemos vários encontros online. Eu participei de inúmeras lives pra gente realmente falar de saúde mental, emocional, física, relacional, espiritual, né? Num momento tão complexo como esse que a gente viveu. Eu acho que a pandemia acabou sendo meio que um divisor de águas para o Congresso, né? Para esse tema que realmente as pessoas ficaram aquele período isoladas, muitas mortes, né? Milhares de mortes, ou milhões no mundo, mas no Brasil milhares, e todo mundo encarando luto. Talvez se pensou tanto nesse tema, né? Certamente, um momento delicado, né? E eu lembro de responder diversas entrevistas, né? Inclusive, turma da RIC aqui, várias vezes, perguntando sobre, puxa, Gustavo, como é que a gente pode falar de felicidade nesse momento, né? E eu dizia sempre, e sigo dizendo, que nunca foi tão importante a gente falar sobre felicidade. Aliás, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Parece que você virou uma referência em felicidade, né? Pensou em felicidade, o Gustavo Arnes, né? Eu fico feliz. Porque é bacana. Literalmente feliz. As pessoas realmente me mandam assim, né? Notícias, livros, reportagens. Vi sobre felicidade, lembrei de você, né? Eu fico, puxa, que bom, né? Que eu sou lembrado aí por um motivo desse. Gustavo, como é que começou esse seu encontro com a felicidade? Como é que você começou a lidar com isso, a achar que isso aí dava, enfim, né? Um congresso e tudo mais? Olha, é uma longa história, vou dar uma resumida. É um tema um pouco etéreo, né? Digamos assim, né? É diferente mesmo. Então, a busca por autoconhecimento sempre esteve presente na minha vida. De criança, também a religiosidade, né? Isso pra mim se transformou também numa busca espiritual. São parênteses aqui, né? Você falou em religiosidade, você faz parte da família Arnes, tradicional, o clã, né? Arnes. Você é sobrinho neto, né? Da doutora Zilda Arnes, candidata a santa brasileira, né? Isso, primeira verdade. Santa brasileira. Quer dizer, não sei se é a primeira, não tenho certeza disso, mas enfim. E do Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Grande cardeal brasileiro. Né? Exatamente. Mas aí? Então, realmente, assim, isso tudo sempre teve presente mesmo, né? Na história da família, na história da minha vida. O serviço social sempre foi uma tônica também, né? O trabalho voluntário. E era 2013, né? Quando eu estava em São Paulo, num evento
E eu já refleti bastante sobre essa história, porque eu fui parar dentro de um auditório pro qual eu nem tinha ingresso para entrar. E aí lá eu conheci, por acaso, né, gosto de dizer assim, entre aspas, um cara chamado Tal Ben-Shahar, né, professor da aula mais concorrida de Harvard, teve conosco aqui no congresso em 2018 e ele estava falando sobre dessa ciência da felicidade, que eu também desconhecia e fui muito impactado por esse evento, né? Eu lembro de entrar lá cansado, né? Eu estava participando de uma feira, já era ali segundo, terceiro dia, um evento bastante movimentado. E então, assim, fisicamente um pouco cansado quando cheguei, já era fim de tarde, comecinho da noite. E uma das primeiras perguntas que ele fez na palestra foi: quais são as atividades que te energizam? Porque a gente para pra pensar, tem algumas atividades que a gente tem que realizar no trabalho, em casa, ao longo do mês, que de pensar nelas a gente já fica cansado, né? E você faz durante 10 minutos e tá exausto. E tem outras atividades que pelo contrário, você pode fazer durante horas e ela não te cansa. Pelo contrário, elas te energizam. Você sai de lá mais energizado do que quando você entrou, né? E com uma outra série de perguntas, né? Como o que você é muito bom em, quais são os seus talentos, o que te dá força, o que é que te motiva. Então, ele conduziu essa reflexão e eu saí de lá muito mais energizado do que entrei. Comprei um livro dele, passei parte da madrugada ali lendo o livro. Dia seguinte, no café da manhã, eu já tava com as pessoas falando sobre a ciência da felicidade. Tava todo mundo olhando e falando: Gustavo, onde é que você tava? Né? O que tá acontecendo? Mas eu fui muito impactado mesmo naquele momento. Comecei a aplicar aquilo como pude, né? Você saiu de lá com a cabeça feita. Saí de lá realmente assim, muito mexido, né? Na época, 2013, o tema assim era incipiente, né? Se falava muito pouco sobre isso aqui no Brasil. Mesmo a psicologia positiva também, pouco. Então, eu fui buscar livro, fui buscar aulas no YouTube, cursos online que eu encontrei na época lá dos Estados Unidos, enfim. E aquilo foi, de alguma forma, assim, fervilhando dentro de mim. Eu fui percebendo diferenças, comecei a pensar: puxa, como é que a gente pode... Um tema tão interessante, tão importante, com impacto tão significativo, como é que a gente pode levar isso para mais gente, né? E aí surgiu a ideia de fazer um evento. O primeiro Congresso Internacional de Felicidade em 2016, ele foi um evento beneficente. A gente não tinha esse nome, inclusive, né? Ele começou com outro nome. Ele começou como Congresso Internacional e ele juntava um monte de coisa: transformação, autoconhecimento, falava quântica. De física quântica. A gente tinha o Amit Goswami naquele ano e teremos o Amit Goswami esse ano também, curiosamente aí. Então, aquele evento foi realmente o início de tudo. Legal. Bom, mas até então, qual era a sua atividade? Eu trabalhava num curso preparatório para concursos públicos aqui em Curitiba. Tinha pouca relação, né, com a área de autoconhecimento, mas realmente já era algo assim que me atraía bastante. Legal. Que era um curso do seu pai, né? Exatamente, curso professor Luiz Carlos. Curso professor Luiz Carlos, curso bem famoso. Perfeito. Né? Que teve durante muitos anos, não sei se ainda muitos anos. Existe. O pai faleceu em 2007. Na época, o meu irmão, o Henrique, assumiu, tocou o curso por mais aí uma década, se não me engano, e depois encerrou as atividades. Legal. Bom, e aí... Aí, acho que a primeira edição já reuniu muita gente, né? Eu lembro que eu sempre que noticiava o congresso, sempre era recorde de público, inscrições esgotadas e tudo mais, né? O primeiro ano a gente teve ali na Ópera de Arames cerca de 1.300 inscrições, assim, mais ou menos, né? Tivemos aí uma sessão de ingressos cortesia bonificados, professores da rede pública, ONGs, trabalhavam com a área de educação, etc., que foi até, assim, foram essas instituições que nós buscamos, inclusive, para fazer a doação dos lucros na época. Né? Eu tinha meu trabalho, né? Não imaginava que minha vida fosse virar para esse lado como aconteceu, né? Mas a verdade é que aquele congresso foi tão impactante para quem esteve lá que logo na sequência, enfim, decidiu-se por organizar um segundo evento, e aí também já imaginei que poderia vir um terceiro, né? E as coisas começaram a crescer. Na época, eu lembro, né? Eu mesmo peguei um material embaixo do braço, fui bater na porta das empresas, pedi apoio, pedi recurso, pedi patrocínio, ninguém entendia nada, né? Como assim, um congresso de felicidade? O que é isso, né? O que a minha empresa tem a ver com isso? Então, pensando por esse lado, né? 8 anos depois daquele primeiro evento, realmente parece que o tema chegou, né? O momento do tema chegou.
chegou, as pessoas estão atentas a ele, as pessoas querem saber mais, as empresas estão muito atentas também. Aliás, falando nisso, você foi até pouco tempo atrás coordenador de um curso, né, em nível de pós-graduação, uma coisa assim, né? A gente chamava ele de GBA, né? Ele é um Global Business Administration, é um MBA com carga horária reduzida, que acontecia no ISAE, né? O braço da FGV aqui no Paraná. Foi o primeiro curso a tratar de felicidade na gestão de empresas do Brasil. Então era um MBA voltado para felicidade, para o tema felicidade. Isso, exatamente. Resumindo. Pessoal, individual e organizações. Porque você falou isso que as empresas, né, lá atrás diziam, mas, né, o que tem a ver o patrocinar um congresso de felicidade, né? E de repente hoje, talvez até tenha empresas correndo atrás de você. Sim, certamente, né? Certamente. É um sinal da transformação do tempo que a gente está vivendo, mas muito por conta do adoecimento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí realmente índices de depressão, ansiedade, levando a síndrome do pânico, estresse, levando a burnout altíssimos, né? O burnout foi cadastrado recentemente como no CID, né? No Cadastro Internacional de Doenças, é uma doença laboral, obriga as empresas a olharem para isso, mas por outro lado, nós temos também essa ciência pesquisando e compreendendo como é que o bem-estar do colaborador impacta muito significativamente, inclusive nos resultados financeiros da empresa. Claro. Né? Eu, como consultor de empresa, inclusive, gosto de dizer que o trabalho não deve ser feito por isso, porque a questão humana é muito importante, né? Mas temos como efeito colateral um efeito colateral muito bem-vindo. Claro, então é um tema que eu imagino passou a interessar cada vez mais de perto as empresas, né? Porque certamente. Se não é por uma questão meramente de apoiar uma iniciativa legal, bacana, diferente, mas que tem a ver com o próprio resultado lá na frente, né? Né? Um impacto significativo, as pesquisas mostram internacionalmente em dois drivers, né? Que são assim fundamentais para o sucesso financeiro da empresa, que é a produtividade do colaborador, é claro, né? Num ambiente melhor ele se sente mais satisfeito, mais engajado, logo produz mais, e também a satisfação do cliente, né? Que é um fruto desse bem-estar do colaborador. Sim. A pessoa nesse estado interno positivo, é claro que vai atender muito melhor. Todo mundo já teve a experiência, né? De chegar numa loja, ser mal atendido e desistir da compra. Né? E o outro lado também. Às vezes você tá ali, entra numa loja, tá passando um tempo, é tão bem atendido, o vendedor tá tão engajado, ele tá motivado, ele tá bem humorado, você acaba levando algo que você não tava inicialmente prevendo, né? Mas assim como a prestação de serviços, né? Aqueles profissionais que nos atendem bem, com atenção, com esse olhar realmente humano, né? Nós tendemos a indicá-los. Eles tendem então a ter muito mais sucesso. Uma pessoa feliz trabalha melhor, né? Perfeitamente. Em suma. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente pode ser feliz hoje, né? Ou pensar positivo? Porque você é professor de uma disciplina, né? De psicologia positiva. Psicologia positiva na PUC aqui de Curitiba, isso. Paraná e Rio Grande do Sul, é isso? Também, exatamente. Psicologia positiva, porque pelo que eu estou entendendo tudo que você está falando, claro, a ciência da felicidade é uma coisa muito ampla, né? Muito assim, a gente fala felicidade, que parece ser um conceito etéreo, mas não é tão etéreo assim, né? Porque todos nós queremos ser felizes, embora a gente não consiga ser feliz a todo momento, todo dia, né? Você tem os percalços da vida, né? Os problemas, as atribulações, agruras. Mas enfim, como é que a gente pode ser feliz hoje com uma guerra em andamento, uma guerra absolutamente sem sentido, né? Se é que alguma guerra possa ter sentido, mas enfim, essa me parece totalmente sem sentido, porque é uma guerra meramente por disputa ali de território, em pleno século XXI, com corrupção, golpes de toda sorte, né? Você todo dia, pelo celular, por tudo, hoje em dia você tem que estar ali atento 24 horas, porque senão as pessoas querem, né, só querem te aplicar golpe, fazer... Tudo isso não compromete um pouco essa busca pela felicidade? As pessoas começarem a achar que o mundo está muito ruim, que as coisas não estão mais valendo a pena? Você está tocando num ponto muito importante, né? Que é essa questão verdadeira que todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares do mundo tem uma tragédia acontecendo. É verdade. Recentemente ainda, respondendo também uma entrevista, no dia seguinte... aquele atentado terrível, né, naquela escola, naquela creche que aconteceu, falando sobre felicidade. Bem lembrado, entre aspas. Como é possível falar de felicidade nesse momento? Né? Mas a verdade... Você está falando lá de Blumenau, né? Exato. Né? Mas a verdade também é que todos os dias
todos os momentos, em todos os lugares do mundo existem milhares de motivos para nos alegrar. Onde é que nós estamos colocando o foco da nossa atenção? Porque se eu for procurar tragédia, eu posso encontrar tragédia a todos os instantes, em todos os lugares, na minha vida, na vida dos outros, sociais, ambientais e assim sucessivamente. A ciência da felicidade não está propondo que a gente varra os problemas para debaixo do tapete. Muito pelo contrário, os problemas precisam ser olhados de frente. Mas onde é que nós estamos colocando o foco da nossa atenção principalmente? Então, a nossa felicidade, se depender de algo externo, vai estar sempre sujeito a essas intempéries da nossa vida e do mundo. Portanto, a ciência está propondo a reflexão sobre como é que nós podemos construir felicidade a partir das nossas escolhas dentro daquilo que nós temos algum controle. Então eu gosto bastante de um conceito do professor Tal Ben-Shahar, que esteve conosco aqui em 2018, mencionei ele, professor da aula mais concorrida de Harvard. Ele propõe... aquele que te abriu para a ciência da felicidade. Exatamente, esse mesmo, aí onde eu conheci esse caminho, né? Ele propõe que a felicidade seja uma elaboração de 5 elementos do bem-estar. Bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Quando eu cuido de cada um desses componentes, dessas dimensões, desses pilares do bem-estar na minha vida, naturalmente eu vou encontrar mais felicidade. Eu vou inclusive ser capaz de lidar com essas questões do mundo externo. Quando eu cuido do meu bem-estar físico, emocional e mental, eu certamente encontro condições mais equilibradas para lidar com os desafios, as dificuldades do mundo, da minha vida, das vidas das pessoas que eu amo e assim sucessivamente. Porque o mundo vai continuar sendo do jeito que ele sempre foi, né? Exato, e se a minha felicidade depender disso, a gente tá frito mesmo. Aí não tem congresso que dê jeito, né? Não tem congresso que dê jeito. Legal. Agora, você tocou também num outro ponto que eu achei muito importante. Hoje as redes sociais não são um fator, ao mesmo tempo que elas são importantes, claro, né? Você se informa pelas redes sociais, você compartilha os teus feitos, as tuas conquistas e tudo mais, e coisas importantes também, outras, mas ao mesmo tempo as redes sociais não estariam nos levando a uma felicidade meio fictícia, assim, a ver que os outros estão sempre bem, sempre, né? As pesquisas mostram exatamente isso. Quanto mais tempo de bem-estar, quanto mais tempo de redes sociais, maior a queda de bem-estar. É exatamente isso. É diretamente sinérgico as retas, né, desse gráfico que mostram que quanto mais tempo a pessoa passa dentro da rede social, maior a percepção dela da queda do seu bem-estar. Justamente porque as redes sociais mostram um mundo ilusório. Se eu abro meu Instagram, parece que tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo jantando fora, tá todo mundo comendo algo incrível, só eu tô aqui em casa, né, levando essa vidinha cotidiana aí do dia a dia. Esse é o viés da comparação que a neurociência explica, né? Como nós mesmo indiretamente ou inconscientemente comparamos a nossa vida a partir daquilo que nós estamos expostos. Então as redes sociais podem realmente reduzir, né, a percepção de bem-estar. Beleza, olha, eu vou pedir pra gente fazer um rápido intervalo aqui, pra gente, já continuamos conversando com o Gustavo Arnes, o criador e idealizador do Congresso Internacional de Felicidade. A gente vai falar mais um pouco sobre esse tema, já voltamos. Você está ouvindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Ok, estamos de volta com o Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News, programa semanal que eu estou estreando hoje aqui, dia 10 de junho, das 11 ao meio-dia. E eu já aproveito para renovar o meu convite para que você me acompanhe todo sábado, né? A gente sempre vai bater papo com pessoas interessantes, que têm uma boa história para contar, história de vida, história, enfim, de negócios, né? Coisas que as pessoas estão aí imaginando para Curitiba. E olha, tem muita coisa bacana, muita gente legal que a gente vai trazer aqui nos próximos programas. Bom, deixa eu dar aqui algumas informações bacanas também. A Apple acaba de revelar o Apple Vision Pro, um headset de realidade aumentada. Esse tema está muito em moda agora, né? Realidade aumentada ou estendida, e que promete fundir o mundo real e o digital de maneira perfeita. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nessa semana, a PUC Paraná inaugurou um centro de realidade estendida. Eu tive lá, inclusive, na inauguração, no lançamento, que foi nesta segunda-feira. Então é um estúdio assim hollywoodiano, literalmente falando. Mas voltando aqui para a notícia, o dispositivo, esse novo dispositivo da Apple, o Vision Pro, ele lembra um par de óculos de esqui, né? Para quem esquia, gosta de esquiar, sabe do que eu estou falando. E ele vem com um pacote de bateria separado que pode ser controlado com os olhos, com as mãos e com a voz. Que loucura isso, né? O Vision Pro, ele é apresentado principalmente como um dispositivo de RA, ou seja, de realidade aumentada, mas pode alternar entre a realidade aumentada e a realidade virtual total com o giro de um botão. Além disso, o headset suporta acessórios Bluetooth e permite conectar o seu Mac para uso dentro desse headset. Olha, tudo isso que eu estou falando aqui é uma coisa que, né, claro que as pessoas que são mais ligadas em tecnologia talvez saibam muito melhor do que eu aqui, mas é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito aí cada vez mais daqui para frente. Bom, já a gente vai continuar a nossa conversa aqui com o Gustavo Arnes, né, falando sobre felicidade, que eu acho que está ligado a tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo no mundo hoje, né? Agora deixa eu dar mais uma informação aqui, que está acontecendo, vai acontecer, na verdade, hoje, nesse final de semana, daqui a pouquinho, lá na Pedreira Paulo Leminski, o show dos Titãs, né? O grande encontro dos Titãs, né? A banda vai se apresentar às 8 da noite, lá na Pedreira, com a sua formação original: Arnaldo Antunes, Branco Melo, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito e, claro, Tony Belotto, que vão fazer esse grande encontro dos Titãs hoje em Curitiba. Muita gente, né, já está com seu ingresso garantido. A banda que está aí comemorando 40 anos, portanto, pega aí, né, eu acho que vai ter muita gente, famílias, né, pais e filhos lá que já são fãs dos Titãs. E o Paulo Miklos diz que o que motivou, né, a banda a fazer essa reunião, esse reencontro, é a alegria, né, deles se reencontrarem e de se apresentarem para uma grande parte do público que nunca viu a banda toda reunida. Além de levar para o palco toda a energia que os Titãs sempre tiveram, sempre passaram para o público, compartilhando isso com os seus inúmeros fãs, milhares de fãs pelo Brasil afora. Bom, a gente já volta aqui mais uma vez com o Gustavo Arnes para continuar o nosso papo sobre felicidade. Você está ouvindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Muito bem, estamos de volta, conversando nessa primeira edição aqui do Grandes por Bessa na Jovem Pan com o Gustavo Arnes, que está por trás do Congresso Internacional de Felicidade, que volta a acontecer esse ano em Curitiba, nos dias 18 e 19 de novembro, né? Isso. Lá no Centro de Exposições Positivo do Parque Barigui. Bom, Gustavo, a gente já falou várias coisas aqui importantes e sobre felicidade, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o Congresso em si. Quem são as atrações desse ano? Tem várias, internacionais e nacionais, né? Exato, olha, a gente nomes de peso aí. Com um ano incrível realmente, né? Mário Sérgio Cortella, da área da filosofia, Monja Coen, da área da espiritualidade, Rossandro Klinge, psicólogo, autor, best-seller, vai estar conosco também. Nós vamos ter uma mesa muito bacana falando de arte, cultura e diversidade, com a presença da Daniela Mercury, sim, com a presença da autora Ruth Manos, que tem vários livros aí maravilhosos, Maria Paula, ex-Caceta e Planeta, hoje embaixadora da paz, comandando a mesa, e o Marcelo Genesi, autor daquela música Felicidade, né? Um hit aí super bacana. Estamos com Amit Goswami, PhD em Física Quântica, participou do documentário Quem Somos Nós, vindo mais uma vez para falar de Física Quântica e espiritualidade. A Sunita Patani, que também desenvolve trabalhos junto com ele, ela que é mestre em estudos da consciência e espiritualidade, psicologia transpessoal. E o Luiz Galhardo também, espanhol, que vem aí, ele é o fundador do World Happiness Foundation e tem um livro escrito Repitalism, que trabalha o tema da felicidade e da economia do bem-estar. Vamos ter um painel falando de felicidade dentro das organizações com o CEO da Dengo, com o João Pacífico. Vamos ter também a presença do Murilo Gun, vamos ter a presença do Mapu, dos povos originários Runiquim, trazendo aí esse conhecimento ancestral no tema da felicidade. Siri Prembaba, Ariane, enfim, estamos aí com um ano realmente incrível. Muitos desses já estiveram aqui, né? Alguns deles, edições, né? Alguns deles. Jorge Trevisol é um que teve aí com a gente recentemente, está de volta esse ano. Legal. Agora, ou seja, a felicidade é o grande guarda-chuva do Congresso, né? Porque sob esse guarda-chuva, daí tem todos esses subtemas, né? Sim. Que passam por ela, né? A gente trabalha, assim, 4 pilares fundamentais. Filosofia, arte, ciência e espiritualidade. Mas aí, né, a felicidade nesse âmbito individual, mas também no aspecto coletivo. Então, realmente, a gente tem a possibilidade de trabalhar os temas mais diversos, para que as pessoas aqui possam ter uma reflexão no tema, mas que elas tenham mais do que isso, que elas tenham uma experiência realmente, que elas saiam daqui tocadas, transformadas, aptas a fazer aquelas transformações necessárias nas suas vidas. Que você citou há pouco, aqueles 5 pontos lá, né? Exato. O físico, emocional, mental, psicológico, espiritual, que na medida do possível tem que andar juntos, né? Exatamente. É preciso que a gente olhe com equilíbrio para cada um desses pilares, para que possamos... essa é uma palavra que a ciência vem insistindo, para que a gente troque essa palavra busca, para que a felicidade deixe de ser uma procura em algo externo e utilize a palavra construção, para que a partir daí eu possa realmente olhar para cada uma dessas escolhas com autorresponsabilidade que nós fazemos para a construção de cada uma dessas camadas, desses elementos do nosso bem-estar. E essas edições do Congresso que tem acontecido e tal, você nota que qual é o perfil do público que vai lá? É muito variado, Bessa. Você sabe que isso é bastante interessante, porque a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, literalmente todos os estados do Brasil. A cada ano, cerca de 400 cidades diferentes participam do evento. Então, ele tem realmente assim uma capilaridade impressionante, muito interessante. Vem assim 1, 2 pessoas de cidades do interior de estados assim, do norte e do nordeste, super distantes daqui, e com as mais variadas formações, realmente profissionais de todas as áreas. Legal. Mas assim, você sente que são profissionais que trabalham de uma forma ou outra com isso, ou gente que simplesmente vai lá e fala assim, puxa, eu tô precisando, né, enfim, dar um up na minha vida, sei lá, que eu tô com algum problema. Porque eu imagino que muita gente deva vir para o Congresso
achando que vai sair de lá com, tipo assim, com a vida transformada já, né? Tipo, agora eu tenho, como se a pessoa tivesse feito ali uma imersão, um curso rápido, assim, no final de semana, né? Não existe pílula mágica, né? Realmente existe um trabalho a ser feito. A partir do congresso a pessoa sai transformada, certamente a gente colhe isso nos depoimentos, mas com trabalho a fazer para colocar, claro... Com lições de casa, exatamente, né? Na rotina aí da sua vida, esse ponto importante que é a construção de bem-estar, de saúde, de felicidade. Temos empresários que vêm buscando esse conhecimento, aplicam nas suas empresas, profissionais liberais da área da saúde, da área da educação, recursos humanos, terapeutas, psicólogos, que também adquirem aí ferramentas interessantes para suas áreas de atuação, mas temos também aquelas pessoas que vêm simplesmente com uma questão pessoal, né? Sim. Buscando esse autodesenvolvimento, claro. Autoconhecimento, aprimoramento e essa construção possível aí nas suas vidas. Tem gente, inclusive, que veio aí nos 5 eventos anteriores, né? Bastante gente me escreve: Gustavo, já tô inscrito, não perco por nada, é meu 6º ano, fui em todos. Então, fico feliz que o Congresso tenha esse impacto aí positivo realmente na vida das pessoas, num cenário, muitas vezes, tão caótico que é esse que nós vivemos na nossa vida. E a verdade é que o caos da vida vai seguir sendo como ele é, mas a nossa posição interna frente a esse caos muda, e isso acaba por mudar tudo completamente também. Acho que dá para fazer uma analogia assim, né? Você vai fazer uma travessia no oceano, você sabe que vai enfrentar algumas tormentas, né? Você tem que saber como contorná-las, né? Então, certamente, e é por isso que não vai pegar um mar tranquilo assim a viagem toda, né? Que nem faz um bom marinheiro também, né? Mas é por isso que é importante essa reflexão do que é felicidade. Claro que a ciência hoje contribui com aspectos importantes, né? Validados cientificamente, comprovados através dos estudos. Sabemos que a felicidade não é algo puramente subjetivo, que é diferente para cada um. Isso não é uma verdade, né? Parte da felicidade é subjetiva, mas parte da felicidade é coletiva, né? Todos nós precisamos colher os benefícios que trazem os relacionamentos saudáveis. Todos nós precisamos cuidar dos aspectos físicos da nossa saúde. Todos nós temos aspectos mentais, espirituais, emocionais. Ou seja, parte da felicidade realmente é coletiva, é um aspecto amplo. Precisa ser trabalhada, né? Precisa ser trabalhado. Nós precisamos entender mais sobre esse tema. A verdade é que nós precisamos ser educados no tema da felicidade para que a gente possa desmistificá-la, né? Destruir algumas ilusões que nós construímos para poder construir um conceito que pode continuar sendo individual, mas que é um conceito sólido, é um conceito palpável, é um conceito possível, é um conceito no qual eu sei que escolhas eu posso e devo fazer para realmente alcançar isso que nós acreditamos ser possível. Uma vida mais feliz, uma vida com mais bem-estar. A felicidade deixa de ser um lugar para se chegar e se torna realmente um estilo de vida, uma construção onde, é claro que os aspectos internos, externos continuam me impactando, mas eles não me derrubam mais, eles não alteram completamente o meu estado emocional. A gente deixa de viver muitas vezes naquela montanha-russa de altos e baixos para encontrar um lugar de bem-estar mais sereno e tranquilo. É como aquela pessoa que pratica exercício, que corre no parque todo dia, acorda às 5 da manhã, ou faz pilates, enfim, vai pra lá, vai pra cá, faz academia, faz dieta, né? Mas as tentações continuam aí, né? Perfeito. Né? Os carboidratos, né? Uma boa analogia. Né? Os churrascos, né? Depende da pessoa, né? Saber ter uma relação saudável com isso, né? Exatamente, perfeito. Bom, Gustavo, eu acho que o nosso tempo está já chegando ao final aqui. A gente poderia falar muito mais coisas. Uma coisa importante, o que eu estava te ouvindo aqui e pensei. Então, acho que o Congresso acabou tendo essa missão, esse condão, sei lá, de mostrar para as pessoas, né, ao fazer todas essas edições, trazer tantos especialistas em diversos temas, né, que se relacionam com a ciência da felicidade, fazer com que nós descobríssemos, né, nós, público, descobríssemos que é possível ser feliz de uma maneira assim mais acadêmica, digamos assim, né? Perfeito, exatamente.
As religiões, a espiritualidade, a filosofia, as artes já falam isso há alguns milhares de anos, né? Mas hoje nós temos a ciência, através da neurociência, estudos muito interessantes. Um neurocientista chamado Richard Davidson passou décadas estudando o cérebro humano para afirmar que a felicidade é uma habilidade, ou seja, pode ser aprendida, pode ser cultivada, desenvolvida. É isso que você está dizendo. É possível e todos nós podemos sim ser mais felizes. Legal. Bom, e para finalizar mesmo, eu acabei de saber aqui durante o intervalo que os nossos ouvintes aqui, né, do Grandes por Bessa, terão um desconto lá, né? Boas notícias, logo no lançamento. Para quem for fazer a inscrição, que aliás as inscrições já estão abertas há alguns dias, né? Estão abertas as inscrições, estamos aí nos lotes iniciais com desconto. E para aqueles que se interessarem, então, www.congressodefelicidade.com. É Congresso de Felicidade, não dá, né? Exatamente, congressodefelicidade.com. E na hora de fazer a sua inscrição, você digita Bessa, B de bola ESSA, para ter 10% de desconto especial aí pros ouvintes aqui do Grandes por Bessa. Fiquei muito feliz com essa, sem trocadilho aqui, com essa, enfim, esse mimo aqui, né, que você está me dando e dando pros nossos ouvintes aqui. Então é o seguinte, as inscrições podem ser feitas nesse site. Exato. No www.congressodefelicidade.com.br, né? Perfeito. É só nesse... Só por lá. Só por lá. E tem vagas ainda, claro. Tem vagas, estamos com vagas abertas. As vagas já encerraram aí cedo em alguns anos, né? Mas agora que a gente está lá no Parque Barigui, nós temos bastante espaço para atender o público com bastante conforto, né? Além do Congresso Internacional de Felicidade, no mesmo final de semana acontece o Festival de Felicidade, evento gratuito, aberto ao público, com diversas outras apresentações artísticas, culturais. Em paralelo lá. Paralelamente ocupando o Parque Barigui. Então, fica o convite para você participar, né? Seja do Congresso, seja do festival, mas enfim, tá junto conosco lá nesse final de semana. Legal. Gustavo, muito obrigado por ter atendido aqui ao meu convite para participar dessa primeira edição do Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan. Uma grande alegria, agradeço o convite, é nossa parceria aí de longo prazo, né? Para quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, Gustavo_Arnes lá no Instagram, tô sempre postando conteúdo sobre o tema e agradeço aos nossos ouvintes aí pelo carinho, pela paciência, grande abraço. Obrigado e seja feliz. Opa, vamos nessa. Você está ouvindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olha aí, quem é fã da Alcione, da Marrom, ela vem a Curitiba para um show comemorativo dos seus 50 anos de carreira. Olha só, em 50 anos de Marrom na MPB. O show vai ser no dia 17 de junho agora, sábado que vem, né? E vai ser lá no Teatro Positivo, no grande auditório do Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda pelo Disque Ingressos, né? A meia entrada custa R$115 e a inteira R$230. E a Marrom aí, para quem gosta bastante dela, né? Uma grande cantora, grande artista, grande dama da música popular brasileira, vem comemorar os seus 50 anos de carreira aqui em Curitiba. Olha só, o Curitiba vai receber no dia 21 de junho o primeiro Congresso Automotivo a Sovepar, que é um evento dedicado ao comércio de veículos seminovos e usados no Paraná. Afinal, a gente sabe que esse é um grande mercado, né? Para quem não tem condições de ter um carro novo, né? Mas é um mercado aí bastante ativo esse de seminovos e usados. O encontro vai ser lá na FIEP, na Federação das Indústrias do Paraná, no Jardim Botânico, e vai contar com a participação de palestrantes renomados, especialistas do setor automotivo, que vão abordar o uso de plataformas online digitais e apresentar técnicas para atrair, engajar e converter as vendas. Além das palestras, o congresso vai incluir uma área dedicada à feira de negócios, com a participação de marcas de destaque tanto em nível nacional quanto regional. O evento, promovido pela Associação dos Revendedores de Veículos do Paraná, por isso que ele tem esse nome, né? Primeiro Congresso Automotivo a Sovepar, é uma parceria com a Neo Connection e deve reunir cerca de 900 pessoas vindas de diversas regiões do estado. E para encerrar essa primeira edição do Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, olha só que notícia legal essa. As paróquias de Curitiba começaram a venda do bolo de Santo Antônio, né? Afinal, o santo casamenteiro, né? Tá aí na época né, de reverenciar Santo Antônio, e de acordo com a Arquidiocese de Curitiba, ao todo serão 17 pontos de venda espalhados por toda a cidade. E os preços variam entre R$5 a R$10. O bolo, tradicionalmente feito de doce de leite, é vendido em pedaços. E a tradição aqui na capital faz parte das celebrações para Santo Antônio, popularmente conhecido como Santo Casamenteiro. De acordo com a crença, né, claro, aquele ou aquela que encontrar no bolo a imagem do santo vai se casar em breve. Você sabe que esses dias eu vi uma pessoa que mordeu um pedaço de bolo, acho que foi aqui na RIC mesmo, que achou um pedacinho a imagem do santo lá. Eu lembro que a pessoa veio me mostrar aqui e falou, olha, peguei a fatia premiada aqui. Então, para os casados, né, ou para quem está pensando em se casar mesmo, né, como manda o figurino, encontrar a imagem já é um bom sinal, né, um sinal de bênção. Bom, estamos terminando essa primeira edição do Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News. É o meu programa de estreia hoje. Eu agradeço, né, a cada um de vocês que esteve com a gente, acompanhando aqui esse primeiro Grandes por Bessa com o Gustavo Arnes, que veio falar sobre o Congresso Internacional de Felicidade. Aliás, se você quiser acompanhar essa entrevista, eventualmente soube que ele veio falar aqui, poxa, mas perdi, quero saber mais detalhes, você pode entrar lá no nosso youtube.com/Jovem Pan Grupo RIC, né? E eu espero contar com o seu prestígio aqui todo sábado das 11 ao meio-dia. A gente sempre vai conversar com alguém aqui, sempre trazer um tema de interesse, um tema super atual, e também tudo temperado, claro, com algumas informações, notícias do que aconteceu, do que vai acontecer em Curitiba. Muito obrigado pela sua audiência. E a plataforma Grandes por Bessa, só para reforçar aqui, está presente hoje no Grupo RIC como um todo, né? Na RIC TV, na revista Top View, no próprio portal RIC+, mas com a marca ali Grandes por Bessa, na Jovem Pan News diariamente com várias notas ao longo da programação, e no sábado aqui das 11 ao meio-dia. Mais uma vez, muito obrigado e até sábado que vem, às 11 da manhã. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.